Graça e paz a todos, mais uma vez aqui na presença do Senhor, para gravarmos mais uma palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar, na verdade, fazer uma pergunta para você. O que dizem ao seu respeito, como te afeta? Essa é a mensagem de hoje, amém? Em primeiro lugar, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade e pedir que Ele abençoe os nossos pensamentos e coração, que abra o nosso coração para que a palavra dEle se faça frutífera em nós, amém? Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer por esse momento da Tua palavra, um momento tão maravilhoso, que o Senhor venha falar aos nossos corações, sempre nos ensinando a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, abençoe mais uma vez esse culto na Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, o que dizem ao seu respeito? Como te afeta? Eu quero ler um texto que está lá em Lucas, no capítulo 9, versículos 18, 19 e 20. Amém? Lá em Lucas 9, 18, 19 e 20. Diz assim: E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os seus discípulos. E perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós? Quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. Amém? Então nesse texto a gente vai caminhar um pouquinho falando desse título, que dizem ao seu respeito, como te afeta. A nossa vida é interessante, muitas pessoas vão falar muitas coisas ao nosso respeito. Coisas boas e coisas ruins. Você está preparado para ouvir o que dizem sobre você? Se nos colocassem assim, em uma sala com muitas pessoas, e colocassem um telão, igual aquele de cinema, e colocassem a história da sua vida, depois de convertido, você teria coragem de sentar junto ali e assistir? É difícil responder, né? Mas eu vou falar com sinceridade. Porque o que a gente faz, que é explícito, que as pessoas veem, beleza, elas veem em oculto o que só Deus vê. Então nós não queremos revelar para ninguém, né? Então assim, ninguém sentaria numa poltrona, eu mesmo sentaria para assistir um filme da minha vida. Como foi a minha vida hoje ou depois que eu me converti, não é? É complicado. Infelizmente, nós damos muito crédito ao que as pessoas falam ao nosso respeito. Estamos sempre procurando a aprovação, ser aprovado por pessoas. Para tudo que fazemos, nós procuramos aprovação, não é? Se fazemos alguma coisa que não é nada além da nossa obrigação, queremos um tapinha nas costas. Parabéns, você fez? Não, mas às vezes é a nossa obrigação, temos que fazer e não merecemos nem tapinha. Então, nós sempre procuramos, o ser humano é assim, ele procura ser aprovado. Infelizmente, assim, nós damos muito crédito para que os outros falam ao nosso respeito. Jesus questiona os seus discípulos aqui, não porque ele tinha necessidade de ser aprovado. Jesus é Deus, ninguém precisa aprová-lo, ou precisava aprová-lo, né? Na verdade, ele queria saber o que os discípulos diziam ao seu respeito. E nessa conversa de Jesus com seus discípulos,
Tem muito conteúdo aqui para a gente aprender, tem um aprendizado tremendo aqui. Em primeiro lugar, Jesus ele pergunta o que os homens ou a multidão diziam ao seu respeito, falavam dele. Não para ter aprovação, como nós falamos, né, deles, pois ele sabia que ele já era, que ele seria reprovado por uma geração. Jesus já sabia, então ele não precisava da aprovação, porque ele sabia que aqueles mesmos iriam reprová-lo. E a Bíblia diz isso lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 24 e 25, ele diz assim, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Está falando quando ele vier, quando ele voltar. Versículo 25 ele diz assim, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Jesus já sabia, não tinha novidade nenhuma. O que eles iam fazer com ele não era novo para ele. O que Jesus quer nos ensinar nessa passagem é que mesmo que façamos coisas, que nós façamos a coisa certa, ou mesmo que sejamos corretos, algumas vezes seremos reprovados sim. Mas o que ele quer nos ensinar é que a reprovação dos de fora não tem peso. Então nós precisamos entender isso, a reprovação daqueles de fora não tem peso. Sabe o que tem peso? Quando um de dentro te reprova. Quando uma pessoa de dentro te reprova. Então a reprovação que pesa em nós são daqueles que andam conosco, daqueles que sabem o nosso dia a dia, daqueles que nos conhecem na intimidade. Aí tem peso. Essa reprovação tem peso para nós. Daqueles que sabem das nossas lutas, dificuldades, aquele que tem uma convivência conosco. A reprovação deles tem peso. Mas daqueles que não andam conosco, que ouviram falar, fulano de tal é assim, desse daí não tem peso. Então, o que essas pessoas dizem ao seu respeito não deveria te afetar. Mas infelizmente a gente sabe que nos afeta. Não é verdade? Na verdade, ninguém deveria reprovar ninguém. Porque quem somos nós para reprovar alguém? Mas infelizmente nós, seres humanos, fazemos isso até mesmo sem pensar. Até mesmo no olhar nós reprovamos a outra pessoa. Nós reprovamos a atitude com o olhar. Não é assim? Quando você não gostou de uma coisa, é só você olhar. Meu pai reprovava alguma coisa que eu fazia, que eu sabia que eu estava errado, com o olhar. Antigamente era assim, se ele olhasse feio, eu já sabia, pisei na bola. Então, nós não deveríamos reprovar tanto as pessoas. Nós deveríamos compreendê-las, tentar compreendê-las, nos colocar do mesmo ponto de vista delas e não reprovar. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, Paulo ele fala assim, antes subjugo o meu corpo e reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo está falando aqui, tudo que eu falo eu procuro cumprir, procuro fazer. Tudo que eu prego, porque eu posso ser reprovado com as minhas próprias palavras. Não é assim? Então, nós somos reprovados quando nossas palavras não condizem com os nossos atos. Não condiz. Ou quando os nossos atos, que é a mesma coisa, não condiz com o que falamos. Nós somos reprovados automaticamente. Um filho já te reprovou alguma vez? Porque você falou para ele não fazer uma coisa, você foi lá e fez, e a criança
ela vai, ela não vai pelo que você fala, mas sim pelo que você vive. Ela olha, ela vai pelos exemplos de vida. Então, já foi reprovado alguma vez? Não é ruim ser reprovado por uma criança? Eu já fui. Pelos meus filhos, pelo Leonardo, pela Natália, quando era criança, já fui reprovado. Porque às vezes você fala uma coisa e você, naquele momento, se pega fazendo a mesma coisa. Ah, pai, você falou para mim, mas o senhor está fazendo a mesma coisa. Não é assim? Então, Paulo ele fala, antes eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Eu me lembro quando criança, meu pai falava uma frase assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Por quê? Porque ele fazia um monte de coisa errada, mas o que ele estava mandando era certo. Meu pai fumava na época e ele falava para mim assim: olha, não fume nunca, isso não presta. Ele estava falando coisas erradas? Não, mas ele fumava e eu via ele fumando. E vira e mexe, ele deixava a bituca no cinzeiro lá em casa lá, e a gente, quando criança, ia lá, acendia e fumava também. Eu aprendi a fumar. Então, muitas vezes, não adianta essa palavra, faz o que eu mando e não faça o que eu faço. Às vezes não adianta. Porque nós vamos por exemplo de vida e não por palavras. Então nós estamos falando, Paulo ele fala aqui de integridade, né? Ele é inteiro. O que é integridade? É inteiro. Então assim, ele procura subjugar o corpo dele para não ser reprovado naquilo que ele fala. Então se ele falou aqui, ou a 1000 quilômetros de distância, tem o mesmo peso, porque ele é íntegro, ele é inteiro. Então quando a pessoa é íntegra, tudo que ela fala, ou seja na casa dela, ou seja no emprego, ou seja na igreja, ou seja na faculdade, seja lá qual for o lugar, se ele for íntegro, ele vai sustentar a mesma coisa. Ele não vai ficar cocheando entre dois pensamentos, como diz a palavra, né? Você se incomoda com o que as pessoas pensam de você? Não deveria, sabe por quê? Porque você nem sabe o que ela está pensando de você. Você está imaginando, mas você não sabe. Nós não conhecemos o pensamento de ninguém. Mas e o que elas dizem de você? Você se incomoda? Isso te incomoda? Na verdade é o seguinte, uns exemplos que a gente dá que são tremendos. A gente fala que não, mas se uma pessoa chegar e comentar para outra, chegar até o teu ouvido, ah, fulano de tal, nossa, você viu como ele engordou? Você vai ficar chateado. Lógico que vai. Você viu como ele emagreceu? Parece estar doente. As pessoas têm várias opiniões, falam várias coisas sobre nós. E nós devemos, muitas vezes, não dar ouvido, relevar. Então, o que falam de você, como te afeta? Nós precisamos pensar nisso. Eu tenho alguns exemplos aqui. Eu tenho um exemplo que você teria coragem de perguntar em sua casa como você é, como marido, como pai, filho, esposa, mãe, filha? Você teria coragem de perguntar? Chegar para sua esposa, como eu sou como marido para você? Seu filho, como eu sou como pai? Para os seus pais, pai, como é que eu sou como filho para você, para o Senhor, né? Teria coragem de perguntar? Se você tem coragem, você também teria que ter coragem de ouvir o que ele tem a dizer, né? Porque muitas vezes não vai ser aquilo que você quer ouvir. Tem coragem de perguntar se você é um bom cristão em casa como é na igreja? Tem coragem de perguntar? Ô mãe,
eu sou um cristão bom na igreja, lá o pessoal fala que eu sou legal, que eu sou uma pessoa, sabe, que eu tenho fé, isso, aquilo, que eu respeito. E aqui em casa, como que eu sou, mãe? Como que eu sou, pai? Tem coragem de perguntar? Tem coragem de perguntar para sua esposa? Então, minha amada, na igreja o pessoal me elogia, fala que eu sou isso e aquilo. E aqui em casa, como é que eu sou com você? Tem coragem? Tem coragem de perguntar? Então, maridão, na igreja estão falando que eu sou assim, que eu sou assado, que eu sou maravilhosa. E como eu sou com você, meu maridão? Tem coragem de perguntar? Eu vi um exemplo uma vez de uma missionária. Ela chegou um dia para o pastor, ela falou, pastor, eu não sei o que acontece. Eu prego para as pessoas e as pessoas se convertem, mas o meu marido não muda. O marido não muda, é um bêbado, anda caído, jogado, não muda, não tem jeito, as pessoas se convertem de fora, mas o meu marido não muda. Aí o pastor falou para ela assim, como é que você trata seu marido? Você briga com ele? Eu brigo, ele só anda bêbado, caído, e tem que ir buscar ele no meio da rua, e você... Aí o pastor falou assim, trata o seu marido bem, mesmo bêbado. Quando ele chegar bêbado em casa, mesmo ele dormindo bêbado, coloca a mão sobre a cabeça dele e ora por ele. Diz que ama ele. E ela começou a fazer isso, falou que foi difícil e tal, mas começou a fazer isso. Com pouco tempo o marido parou de beber e começou a acompanhá-la para a igreja. Então é mais ou menos isso. Às vezes dentro da tua casa estão falando, olha lá o crente. Olha lá o crente orando na igreja, eita, cheio da unção, agora chega em casa, é um demônio. Então, nós precisamos ser íntegro, porque nós somos na igreja, precisamos ser em casa. Porque também não adianta as pessoas de fora te elogiarem e os de casa estarem decepcionados ou tristes com você, não adianta. Amém? Então, a integridade de Jesus é notória. Ele foi aprovado por Deus, reprovado por uma geração, mas aprovado por Deus. Lá em Atos 2:22 diz assim, varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Varão aprovado por Deus. Nós também devemos buscar a aprovação de Deus e não de homens. Paulo escreve a Timóteo e diz assim para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Nós queremos nos apresentar aos homens aprovado. Nossa, Então, irmão, a paz do Senhor. Então, nós queremos a aprovação dos homens. A Bíblia fala, procura apresentar-te a Deus aprovado. Para Deus. E às vezes acontece que nós nos aprovamos. Como assim? Quando eu digo assim, nossa, sem mim aquela igreja acho que não vai. Pronto. Você já está aprovado por si mesmo. Cuidado, a Bíblia fala assim, o coração do homem é enganoso. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 18, eu vou ler essa tradução na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim, pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova, e não quando é aprovada por si mesma. Então, cuidado, o coração do homem é enganoso. E às vezes nosso coração nos engana e achamos que somos o bam, bam, bam. Eu faço tudo lá, sabe? A hora que eu... não vai ter outro para pôr no meu lugar. Oh, meu Deus, já caiu. É igual numa empresa. Você fala assim, eu faço tudo numa empresa. Não reconhece nem nada.
mas eles te trocam assim, por outra pessoa que vai fazer tudo que você faz e mais ainda. Então, nós não podemos nos aprovar. Porque acontece o efeito reverso. Qual é o efeito reverso? Aí Deus tem que intervir e corrigir. Já viu o filho? Quando cresce, cria barba, já se acha o dono da verdade e quer mandar, quer ser o dono da casa. Até o pai o repreender, chamar e falar, não, não é assim não, quem manda aqui sou eu. Aí o que acontece com esse filho? Fica triste, constrangido. E Deus muitas vezes ele faz isso conosco. Ele nos corrige. A Bíblia nos diz lá em Provérbios 3,12: porquanto o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus é pai, ele vai te repreender, ele vai te exortar, ele vai falar, está errado. No meu reino é assim, está errado, você está errado, muda. Então nós precisamos buscar a aprovação de Deus, saber o que Deus pensa ao nosso respeito, e não o que os homens pensam ao nosso respeito. Então acontece aquele efeito reverso. Que efeito reverso é esse? Acontece, sabe o quê? O que era bam, 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 fica triste, se sente, meu pai já não me ama, tá, sabe? Já se sente o coitadinho. Aí é uma brecha para o diabo entrar para inquietar a tua alma, deixar a tua alma triste, inquieta, eu não sirvo mais para nada, não sei, e começa aquela confusão interna. Porque se exaltou, Deus colocou no devido lugar, onde nós nunca deveríamos sair. Aí o coração entristeceu e fica abatida. Aí a alma da gente começa a ficar abatida. Muitas pessoas já saíram da igreja por conta disso. Por causa da alma abatida. Porque o Senhor corrigiu, e às vezes precisa uma correção dura, e o Senhor corrigiu, porque Ele amava aquela pessoa, ama, e queria aquela pessoa ali presente, queria aquela pessoa certa, andando direito, e a pessoa se entristeceu e foi embora. Nós não podemos ser assim. E Deus, Ele diz numa palavra assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu amo essa palavra. No Salmo 46:10. Por quê? Porque essa palavra ela já falou muito comigo. Porque muitas vezes minha alma estava aflita. Muitas vezes eu já gritei em silêncio esse versículo para minha alma. Aquieta a alma. Saiba que você tem um Deus, que é Ele quem te aprova, que é Ele quem te reprova. Não é você, alma, que vai me reprovar. Quem vai aprovar ou reprovar é Deus. Então, assim, se você maneja bem a palavra da verdade, você é aprovado por Deus quando você e eu somos verdadeiros. Deus nos aprova. Então, eu queria deixar essa palavra para você. O que dizem ao meu respeito, ou ao seu respeito, como te afeta? Vamos buscar entender e saber o que o Senhor fala ao nosso respeito, o que Ele pensa ao nosso respeito, como nós estamos agradando a Ele. E não deixar que a nossa alma fique inquieta, que o nosso coração fique triste ou desesperado, né? Então tem um cântico que eu acho tremendo, eu queria cantar só um trecho dele, que ele diz assim: acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração.
tua presença acalma o meu coração. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão, que essa palavra tenha falado contigo. E não se entristeça com a repreensão do Senhor, porque Ele te ama. Não corra atrás de ser aprovado por homens, corra atrás de ser aprovado por Deus. Glória a Deus.